Juízes capítulo 18. Micá e a tribo de Dan. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Versículo 2: Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Zorá a Estaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhes foi ordenado, Ide, explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Micá. E ali foram hospedados e passaram a noite. Versículo 3. Quando estavam se aproximando da casa de Micá, ou Mica, reconheceram a voz do jovem levita e, aproximando-se, lhe questionaram, Quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Versículo 4. O jovem levita lhes esclareceu, Micá tem me ajudado muito. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Versículo 5. Então lhe pediram, Neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. Observemos aqui nessa Bíblia de estudo, há uma grande diferença em se desejar saber a vontade específica de Deus e querer que Deus abençoe a nossa própria vontade com sucesso. O que está sendo pedido aqui é um oráculo positivo, e segundo documentos históricos, por intermédio do uso de uma estola sacerdotal e dos ídolos de família odiados por Yahvé. Vejamos aqui no versículo 5. Ora, esse homem, Micá, tinha um santuário, uma casa de deuses, com letra minúscula, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Veja só, continuando aqui, o Senhor já havia revelado claramente a sua vontade mediante a distribuição das terras, entre parênteses, heranças, para cada uma das tribos de Israel. Para cada uma das tribos de Israel. O levita entregou-lhes apenas a mensagem que queriam ouvir. Versículo 6, aqui leremos. E o jovem lhes assegurou, Ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor. Veja só. O levita entregou-lhes apenas a mensagem que queriam ouvir, inclusive usando o nome do Senhor a fim de emprestar credibilidade e autoridade às suas palavras. O charlatanismo é, portanto, uma prática antiga que, infelizmente, até hoje seduz muitas pessoas em desespero e incautos em todo o mundo. O charlatanismo é, portanto, uma prática antiga que, infelizmente, até hoje seduz muitas pessoas em desespero e incautos em todo o mundo. É sempre importante lembrar que, a direção de Deus jamais será transmitida por ídolos materiais e sem vida. Salmo 115, 5, Isaías 45, 20 e 21. A instrução do Senhor vem através da sua palavra, trabalhada em nós mediante o seu Espírito. Salmo 32, 8 e 9. É o próprio Espírito Santo de Deus quem nos esclarece quanto aos conselhos e à vontade do Senhor quando nossa mente e coração estão sob a direção, a orientação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, 10 ao 16. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito, com letra maiúscula, que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Versículo 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito, com letra maiúscula, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. As pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito Santo, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, versículo 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Veja aqui, o homem natural, ou, entre aspas, da alma, no grego original, psuchikos, vive em função de entre aspas, espírito não regenerado, ou seja, completamente inclinado às vontades da terra, do pecado e das trevas. O Espírito Santo em nós, além de dar vida ao nosso espírito, nos abre a visão ao conceder-nos o poder do discernimento, em grego, anakrinetai. Um milagre ocorre e deixamos de ser apenas, entre aspas, alma vivente, para ser pneumáticos, no original grego espiritual, ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 9. Romanos 8, 14. Romanos 8, 9. Vós, contudo, não estás debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo aqui? Vós, contudo, não estás debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, com letra maiúscula, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí o versículo 14 aqui na frente. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja só o versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, com letra maiúscula, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então é pelo Espírito que nós fazemos morrer os atos do corpo. Vivereis, está vendo? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Então nós aprendemos aqui que se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito de Deus fizerdes morrer os atos do corpo, então é nós que temos que fazer morrer os atos do corpo. Pelo Espírito Santo. Entende? Então ficou claro. Se pelo Espírito Santo fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então nós lemos aqui, o Espírito Santo em nós, além de dar vida ao nosso espírito, nos abre a visão ao conceder-nos o poder do discernimento, em grego, anakrinetai. Um milagre ocorre e deixamos de ser apenas alma vivente para ser pneumáticos, no original grego espiritual, ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Aí foi onde nós lemos Romanos 8, versículo 9 e o versículo 13 e 14. Entretanto, veja aqui, o Espírito, com letra maiúscula, não age por força. O crente precisa convidá-lo a participar de todas as suas decisões diárias. Quanto mais o cristão dialogar e entregar o controle de sua vida ao Espírito Santo, tanto mais e maiores experiências do amor e do poder de Deus terá.
vai ter. Quanto mais o cristão dialogar, entregar o controle de sua vida ao Espírito Santo, como que entrega o controle da nossa vida ao Espírito Santo? Procurando diariamente analisarmos a nossa vida e abandonar nossos erros, abandonando nossos pecados, buscando se encher de Deus. Então passaremos a ter uma vida controlada pelo Espírito Santo e teremos quanto mais experiências do amor e do poder de Deus teremos, pela graça de Deus. Voltando lá no comentário de Juízes, então nós lemos que a direção de Deus jamais será transmitida por ídolos materiais e sem vida. A instrução do Senhor vem através da sua palavra, que é trabalhada em nós mediante o seu Espírito, o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo de Deus quem nos esclarece quanto aos conselhos e à vontade do Senhor. Quando nossa mente e coração estão sob a orientação de Jesus Cristo. Quando a nossa mente e nosso coração está sob a orientação de Jesus Cristo. Onde nós lemos 1 Coríntios 2, 10 ao 16. Aí continuando aqui no comentário, em Juízes, a cidade de Laís, ou Lecém, ficava a cerca de 160 quilômetros ao norte, entre as serras do Líbano e o chamado Antilíbano, entre parênteses, Monte Hermon. A cidade de Laís, ou Lecém, ficava a cerca de 160 quilômetros ao norte, entre as serras do Líbano e o chamado Antilíbano, entre parênteses, Monte Hermone, facilmente conquistada pelos danitas, que lhe deram o nome de Dan. Versículos 27 ao 29, que leremos logo à frente. Continuando, versículo 6 de Juízes, dando continuidade. E o jovem lhes assegurou 2 pontos. Ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor. Versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios. Despreocupados e confiantes, usufruíram de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus nem com outros povos. Versículo 8. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e estes lhe indagaram 2 pontos. Que relatais? Versículo 9. E eles lhes encorajaram 2 pontos. Levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa, tomardes posse desta terra. Versículo 10. Chegando lá, achareis um povo tranquilo. Que não desconfia de nada. Um território grande, fértil e generoso que Deus entrega em vossas mãos. Terra onde não falta coisa alguma. Versículo 11. Então partiram dali o clã dos danitas de Zorá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Versículo 12. Subiram para acampar em Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que ainda hoje essa região a oeste de Kiriat-Jearim se chama Mahané-Dan, Campo de Dan. Mahané-Dan, Campo de Dan. Versículo 13. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Micá. Versículo 14. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís, disseram aos companheiros, 2 pontos. Sabeis que há aqui, numa destas casas, um éfode, manto sacerdotal, e terafim, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Versículo 15. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Micá, e o saudaram.
Versículo 16. Enquanto os 600 homens dos danitas armados para a guerra permaneciam à soleira da porta. Versículo 17. Os 5 homens que tinham estado antes ali para o reconhecimento do território vieram e entraram na casa. Apanharam a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé, à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Versículo 18. Eles, pois, tendo entrado na casa de Micá, pegaram a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes advertiu, que estáis fazendo? Versículo 19. Versículo 19. Ao que lhe replicaram, silêncio. Pôs a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Serás para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti. Versículo 19. Ao que lhe replicaram, silêncio. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti. Seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã de Israel? Versículo 20. Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Versículo 20. Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal e os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Versículo 21. Retomando então o seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Versículo 22. Estavam já longe da casa de Micá, quando os que moravam nas proximidades da casa de Micá deram o alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Versículo 23. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Micá, que tens tu, porque convocaste teus homens para uma batalha? Versículo 24. Ele retrucou, tirastes os deuses que eu mesmo confeccionei, e levastes também o meu sacerdote. O que me sobrou? E ainda perguntas, o que há de errado contigo? Versículo 25. Responderam-lhe os danitas, não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família. Versículo 26. Os danitas seguiram o seu caminho e Micá, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para sua casa. Dan toma a cidade de Laís. Versículo 27. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Micá fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Versículo 28. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Revob, Bet-Reub. Então os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Versículo 29. E deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado e pai Dan, filho de Israel. Versículo 30. Os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Menashe, Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Versículo 31. Eles conservaram o ídolo feito por Micá, ou Mica, com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Eles conservaram o ídolo feito por Micá com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Muito bem, né? Nós concluímos a leitura de Juízes.
Muito bem, nós concluímos a leitura de Juízes, capítulo 18.